Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Kleber Caverna. Eu vim falar sobre a chamada Zona Godlocks ou Caixinhos Dourados. Se você já é inscrito, beleza. Se não, se inscreva. Dê um joinha se puder e vai passando para as outras pessoas. Tá? Eu sou o Kleber Caverna e eu vou falar sobre esse assunto agora. Ok? Bom, a Zona Godlocks. Eu tenho uma estrela hospedeira, tá? Essa estrela hospedeira tem planetas, né? Desses planetas, o que estiver muito próximo dele, geralmente é mais quente, ou é muito quente. Então a vida ali não vai ser muito fácil não, porque a água líquida novamente não vai ter. Mas por outro lado, se eu tiver uma zona, um local mais afastado dessa estrela hospedeira, aí ele vai estar mais frio. Também a vida, pelo menos como nós imaginamos, ela vai ter dificuldade, porque se tiver água aqui, ela está congelada. Então, entre o quente e o frio extremo, tem a área correta, a área ideal, a área idealizada para existir vida, a área onde pode ter água líquida. Porque essas outras duas aqui, teoricamente, não. Tá? Então, ó, essa zona vermelha aqui não serve, essa zona azul não serve. O ideal é essa faixa verde aqui, que é o chamado, a chamada Godlocks ou área zona Caixinhos Dourados, ok? Bom, se o planeta está muito próximo da sua estrela hospedeira, geralmente ele tem uma rotação travada. Por exemplo, Netuno. Netuno não, é Mercúrio. Pronto, Mercúrio. Netuno não, Mercúrio. Mercúrio está tão próximo do Sol que a sua rotação acaba sendo travada. É o que a gente chama de acoplamento de maré. Tá? Isso é um fenômeno que ocorre quando tem planetas que estão muito próximos da estrela hospedeira. Tá? É uma característica desse local, ok? Nesse caso, se tiver um travamento, um dia vai ficar eternamente virado para o sol e o outro virado para nada, para o escuro. Aquela parte é muito quente, a outra é muito fria, então aí não vai ter condição de ter água, tá? É o caso, por exemplo, não só planeta, você encontra isso em luas. A nossa lua é assim. Uma parte é eternamente virada para a gente, a outra a gente nunca vê. Porque a rotação dela acaba sincronizada com o movimento de translação e aí a gente não consegue perceber o chamado lado escuro da Lua, né? Então, isso aí. Eu falei, Mercúrio, tem muitos planetas que fazem isso, tem outras luas que estão próximas a grandes planetas que também têm a rotação travada, né? A sua rotação capturada, ok? Bom, a Zona Godlocks é aquela parte onde você vai observar planetas que estejam orbitando uma estrela hospedeira e que ele esteja numa zona que nem é muito fria nem muito quente. É o chamado a zona habitável, tá? Ele nem está muito próximo da estrela, nem está muito distante. Ele está no local ideal, nem muito quente, nem muito frio. Porque se você tiver água líquida, não é que vai ter vida, mas pode ser que tenha a possibilidade, tá? Isso aqui é uma concepção artística do planeta Kepler, né? 186F. Então, ele está dentro da chamada zona habitável, tá? Uma área que pode haver essa condição. Não necessariamente tenha, mas tem a condição, ok? É promissor. Bom, mas de onde que veio esse nome, Caixinhos Dourados? Ela veio, como você já deveria ter imaginado, daquela historinha da Caixinhos Dourados, a menininha que tinha os cachinhos dourados, que vai entrar na floresta, encontra a casinha, chega lá, ela tá com fome, ela vê 3 pratinhos.
a do papai urso, a da mamãe, a da mãe urso e o do bebê urso, né? Ali no meio. Então ela vai, tchuc, pega um pouquinho do mingau do papai urso. Quando ela bota na boca, ela quase queima, porque tava muito quente. Ela falou, não, eu não quero esse não. Aí ela vai na outra extremidade, pega um pouquinho do mingau da mamãe urso, na hora que ela vai pegar, ele tá muito frio, já tava congelado. Ela, não, eu não gostei não. Aí ela fica entre o mingau do papai e o mingau da mamãe, ela vai no meio. Ela vai do mingau do bebê urso. Aí quando ela prova, o mingau nem é muito quente, como o do papai urso, nem é muito frio, como o da mamãe urso. E automaticamente ele está na temperatura ideal. Então, diante dessa fábula, você tem planetas que são muito quentes e planetas que são muito frios. E tem aqueles planetas que nem são quentes nem frios. Então, é a chamada zona cachinhos dourados, ok? Ou, se você quiser, né, Goldilocks. Essa é a ideia básica, então, da zona cachinhos dourados, tá ok? Bom, aqui eu coloquei o sistema Trappist, porque no sistema Trappist, mais ou menos uns 40 anos-luz, da Terra, né? Ela tem, além da sua estrela hospedeira, essa estrela hospedeira que ela tem lá, tá? É uma anã vermelha que é muito fria, mas ela consegue sustentar esses planetas lá. Então, esses planetas que tem nela são rochosos, né? E aí é que vem o interessante. Você tem um sistema de planetas que estão muito próxima da estrela hospedeira e sem chance de ter vida, porque não é só o calor, não. Você também tem radiação, você tem elementos cósmicos liberados pela estrela e tal. Tudo isso aí também ajuda a não permitir vida. Mas digamos que a gente olhasse a temperatura, esses planetas, por exemplo, o B e o C, tá? Eles não têm condição nenhuma de ter vida. Eles estão numa faixa marrom. Já o H também, teoricamente, não teria, porque ele está numa faixa azul, ele é muito frio. Então, assim, os planetas D, E, F, G estão na zona habitável. Então, ele, não é que tem a vida deles, mas tem grande chance de ter vida. Ok? Eles estão na chamada zona cachinhos dourados, ou Goldilocks. Isso no sistema Trappist, né? Um sistema mais de 40 anos, mais ou menos 40 anos-luz da Terra. Lembrando que, tirando o Sol, a estrela mais próxima da gente aqui é a próxima Centauri, ela está a 4 anos-luz. Esse aqui está a 40 anos-luz, quer dizer, 10 vezes mais longe do que esse planeta aí. Que, no caso, o sistema próximo a Centauri. Ok? Então, e olhando aqui para o nosso sistema solar. Ó, o nosso sistema solar, quem está muito próximo do Sol é Mercúrio. Mercúrio, como eu já disse, tem uma rotação travada, né? Uma rotação presa ao Sol. E além de tudo é muito quente. Não é o mais quente, porque o mais quente é Vênus. Apesar de Vênus estar na chamada zona cachinhos dourados, ele é mais quente, inclusive, que Mercúrio, mas não por estar ali, é porque ele tem alguma coisa acontecendo que gerou um efeito estufa. E isso aqueceu muito o planeta. Outrora, talvez, ele já tenha sido, até possivelmente, dado condições a ter água líquida, presença de vida e tal, não sei. Mas hoje, sem chance. Talvez na superfície, porque ali, na parte atmosférica, porque na parte sólida mesmo, as temperaturas são tão altas que derreteria tudo, tá? Então, ó, a Terra tá nessa zona. E, curiosamente, Marte também. Ah, mas Marte não é muito frio e tal. Mas Marte, apesar de todas as dificuldades que tem, ele é considerado um planeta dentro da zona cachinhos dourados, porque ele, no passado ele já teve até água líquida, tá? Por algum motivo, a sua atmosfera foi tirada do planeta praticamente quase toda, então com ela foi água, foi tudo, e a água na superfície sem chance, a não ser que
no subsolo, na parte interna, tenha água. Pode ser que tenha. Ou então em áreas de geleiras, né? Mas assim, Marte está dentro da zona habitável. Tá? Marte, a Terra e Vênus. Ah, pessoal, e daí em diante? Aí você tem, depois do cinturão de asteroide, você tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e no caso, Plutão é um planeta não, um cinturão de Kuiper e tal. Vamos lá. Júpiter não tem chance, porque está fora da zona Caixinhas Douradas. Saturno também. Urano, Netuno também. E os planetas anões, principalmente. Então, só tem um detalhe. Às vezes eu posso ter um planeta que ele está fora da zona Caixinhos Dourados, mas digamos que ele exerça uma influência tão grande em suas luas, que aquelas luas, apesar de estar distante do seu planeta hospedeiro, ela se comporta como se ela tiver, na verdade, ela está sobre a gravidade daquele planeta e ela está tendo influência daquele planeta nas temperaturas. Aí, nesse caso, você poderia encontrar, por exemplo, apesar de ser tão distante, uma área propícia à vida em uma lua, por exemplo, de Júpiter, Saturno, né? É uma possibilidade. Por quê? Porque o movimento gravitacional daquele planeta é tão intenso que atinge bastante aquelas luas e influencia ela a ter situações que praticamente permitam a existência de água líquida. Isso é uma coisa interessante. E, assim, os cientistas estão de olho neste fenômeno aí, tá ok? Então, assim, olhando a questão da zona habitável, um dos elementos importantes é a questão de ter água. E também ter de ter uma proteção maior para o planeta em termos de sua magnetosfera, por exemplo, igual a Terra tem e tal. Isso já ajuda bastante a presença de vida, ok? Bom, agora, não necessariamente a vida tem que ser do jeito que a gente conhece, né? Ela pode ser uma vida comum, ela pode ser uma vida de extremófilos. Mas sobre extremófilos, eu falarei numa outra aula. Ou seja, aqueles seres que desafiam o calor, o frio, a acidez, a alcalinidade, tá? O comportamento no espaço. O tardígrada, né? Consegue sobreviver até no espaço sideral, numa estação espacial igual a ISS, eles encontraram. E esse danadinho estava lá. Ele conseguiu viver. Então ele é um extremófilo. Ok? Bom, aqui é uma brincadeira, né? It's too hot. Eu estou muito quente, né? O outro, não, eu estou muito frio, né? Aqui é muito frio. E aí a Terra falou, não, eu estou apenas da temperatura ideal. Eu estou no momento, nem é muito quente, nem é muito frio. Eu estou legal. Eu estou no lugar certo, no local certinho. Ok? Então, isso aí é a zona Caixinhos Dourados. Aqui, só para reforçar aquele papel, aqui é a superfície, tá, de uma... em Europa, né, uma lua de Júpiter, né, são 95 luas que Júpiter tem, Saturno tem 274, tá? Mas, enfim, tem 95 luas, e uma delas, no caso, é a Europa, tá? Que é uma lua galileana, né? Europa, Io, Ganimedes, enfim, tá? Calisto. No caso dessa lua aqui, você tá vendo aqui esses esquinhos, né? A superfície congelada do planeta e também fissurada, com muitas fissuras. No caso aqui é a Europa, tá ok? E aqui, a gente olha como se fosse um mosaico colorido, né? E que foi mostrada pela primeira vez no caso aqui, pela sonda Galileu, tá? E então, ela sim, aparentemente, totalmente congelada, mas ela oculta, ela deixa escondido, olha que interessante, um oceano líquido que pode conter, tá? Os ingredientes necessários para a vida. Então, mas ela então é uma lua de Júpiter.
E Júpiter não está na zona de Caixinhas Dourados, isso. Mas por que pode ter vida nela? Porque Júpiter influenciou ela tanto que ele cria um fenômeno que na parte superficial fica tudo congelado, mas na parte interna o planeta está vivo, tem água líquida, é uma das condições. Cara, que onde tem água líquida, se ela é quente, se ela é fria, se ela é ácida, se ela é alcalina, não importa se ela é halófita, se ela tem muito sal ou não, aqui na Terra a gente já viu possibilidade de terem vida existindo nesses locais, são os extremófilos, como eu disse. Por que não poderia ter aqui? Então, essa é minha dúvida e eu deixo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, meu nome é Kleber Caverna. Se gostar, dá um tinino. Se já é inscrito, beleza? Se não, se inscreva. E olha, compartilhe o máximo de gente possível. Essa é a minha maneira de ver esse assunto. Espero que você tenha aprendido. Um abraço, um beijo, um queijo. Fui!